texto que eu quero olhar com vocês que ocupou a minha mente esta semana, do livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Os que acharam digam amém. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Vou repetir. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Estejam assentados, por favor. Todos nós compreendemos que a fala é um elemento de comunicação. E todos nós gostamos de falar. E todos nós falamos usando os métodos os mais distintos. Seja a fala no procedimento e no processo verbal, seja a fala escrita, seja a fala pelo sistema motor, sensorial ou fisionômico, todos nós gostamos de falar. E para nos entender, é preciso falar. E aqui no Brasil, neste chão, vou repetir, neste chão, a nossa língua é a língua portuguesa. E como o Brasil é multicontinental, cada região tem seu sotaque, tem seus verbetes, tem suas indicações, seus silogismos. Mas nós falamos português. Aí o texto de Hebreus diz, havendo aqui um gerúndio. E o gerúndio me impõe uma pergunta, havendo o quê? Aí ele diz, havendo Deus. Opa, que graça isso. Não está tratando de uma fala antropológica, de uma fala sociológica, de uma fala advinda da cultura humana. Se está falando de Theos, Deus falando. E o autor da epístola busca o tempo para manifestar e aurir
a história. Então ele busca o tempo. Ele diz, havendo Deus antigamente. Olha que graça. O autor tem noção do antigo. Antigamente falado. A ideia do particípio falado, a ação realizada. Antigamente falado. Aí você pergunta, quem falou? Aí eu respondo, Deus. Isso é o quê? Missão de Deus. O que eles chamam de missio Dei. Deus falou. Falou do quê? Dos seus interesses. Da sua compreensão e da sua proposta. Do que pretende fazer por nós, em nós e conosco. Aleluia. Deus falou dos seus objetivos. E objetivos claros. Havendo Deus antigamente falado. Agora vem um negócio interessante. Muitas vezes, eu me amarro nisso. Porque Deus não suporta a rotina. Já falei uma vez, não falo mais. Ah, bobagem. Deus falou muitas vezes. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? O que é que Deus está buscando com esta fala? Que o receptor compreenda o que o emissor está fazendo. E aqui estão os irmãos que advogam. Eu gosto da ciência do direito para ler, para ver a estética da linguagem, para conhecer o sentido etimológico e para ver o quanto ela é, em determinado momento, sem flexibilidade. E aí, os cientistas do direito dizem, Duralex. O que é? É Duralex. Sedilex. A lei é dura, mas é a lei. Mas é dura. Acho Deus uma graça, Ele é flexível. Falou muitas vezes. E agora vai indicar o método. E de muitas maneiras. Se esse método não alcançou, eu vou usar aquele. Se aquele não alcançou, eu vou usar aquele outro, até que o objeto seja alcançado. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Salomão vem corroborando isso e diz, para cada tempo, o modo, o método. Porque o tempo, desse ponto de vista, está em trânsito. Para meu pai, eu tenho que falar uma linguagem. E ele vai processar no seu tempo e no seu modo, porque ele está com 97 anos. Para a minha geração de 56, a linguagem não é a dele, é outra. Para a geração desses meninos aqui que cantaram, a linguagem é outra. O método, a maneira. Não, pastor, eu não mudo a maneira. Você é melhor que Deus? Que graça você!
muitas vezes e de muitas maneiras. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Oh Deus, tu está querendo alcançar quem? Messias. Está querendo alcançar quem? Maria. Está querendo alcançar quem? Joana. Está querendo alcançar quem? Fulano de tal. E tu vai fazer o quê? Eu vou alcançá-lo. Eu quero salvá-lo, 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 salvá-lo. E eu vou salvá-lo. Aleluia, Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, essa galera aí, essa galera da prateleira de cima, falou pelos profetas. Acho uma graça isso. Para falar para essa galera de cima aí, tinha uma classe que falava, profetas. Aí o autor desconhecido abre e diz, a nós, me amarro nisso. Ele não quis falar por profetas. A nós, aqui, hoje, agora, nos falou pelo seu Filho. Opa! Você pode louvar ao Senhor por isso? Significando, com todo respeito à liturgia e ao rito do texto abraâmico e dos patriarcas, nesse quesito, Abraão, Isaac, Jacó, profeta, ficaram no chinelo. Porque a linguagem deles está, de alguma forma, codificada em relação à compreensão do que Deus está dizendo. Mas a nós, Deus abre todos os códigos e manifesta o seu Filho. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? E aí ele propõe a relevância do Filho em relação a pais e em relação a profetas. Ele diz, ao Filho constituiu herdeiro de todas as coisas. Me amarro nisso. Qualquer coisa que você conheça ou desconheça na criação, o Filho tem como herança. Mas o Filho é uma linguagem, é um verbo, é uma palavra, é uma expressão, é uma fala. O Filho não é um código, o Filho é uma fala. Aí vem João e diz, no Evangelho, eu acho essa contração uma graça. Aqui dentro, Aí, o objeto que chama, que contrai, está nominado posterior. Princípio, arquê, no início. E aí um verbo, era o verbo. O verbo, a fala, estava com Deus e a fala era Deus. Aleluia. Que graça. Por que Deus faz isso? Porque Ele planejou um projeto chamado redenção. E para redimir, Ele precisa falar. E aí o grego diz, en arque, en hologos, kai hologos. Opa. Para contrapor a filosofia grega na sua arguição, que quer tirar de Deus a razão da fala e dar a outros
entes da interpretação platônica, o João diz, para início de bate-papo, para início de conversa, para construção de ideia. Quer construir a ideia? Quero. Comece no verbo. Porque se não tiver verbo, não tem ideia. Porque ideia que não fala, ideia não é, porque não se comunica. Aí o texto diz, havendo Deus antigamente falado. Quantos podem louvar ao nome do Senhor, Vanessa? O que eu estou tentando dizer e estou dizendo? Que o Evangelho é uma comunicação. Que o Evangelho é uma fala. Que alcançou Messias, que alcançou Frauselino, que alcançou Maria do Carmo, que alcançou Jessé, que alcançou você, que alcançou a nós, e a partir de nós agora ele fala. Ou seja, Deus fala a partir daqui, a partir daí, a partir dali, a partir de nós. Deus está falando. Acho uma graça a construção. Ele diz, a nós nos falou pelo seu filho. Uma outra versão diz, pelo filho. O filho é a expressão absoluta, total, da fala. A fala aqui não é no viés que a filosofia proclama hoje, no viés subjetivo. A fala aqui é nos proclames da filosofia no viés objetivo. Falou. E aí, você ouviu? Ouvi. Ele falou? Falou. Falou? Falou. Eu acho Deus uma graça, porque Ele está falando. Só que o que Ele está dizendo para eu, pode não ser o mesmo que Ele está dizendo para você, mas está falando a cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Ele está comunicando a cada um de nós. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Eu só estou sendo o meio, o veículo. Eu não sou o dono, o proprietário da mensagem. A mensagem é de Deus, pertence a Deus, mas eu sou o proclamador. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Opa! Aí João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Ele está dissertando. E, uma conjunçãozinha para fazer uma ponte. O artigo masculino, verbo, o objeto que o artigo define. Era Deus. Está indicando a natureza. Me amarro nisso. Porque de onde vem o verbo? Dizem os filósofos. O verbo vem do muito pensar, que se constrói em ideias que desaguam em linguagem. E antes de, no devir. Um devir? Quem é o devir? O devir é o antes do antes. Ou seja, o que está antes da origem. Qual é o nome? Não, não tem nome. É devir. Ah, tem nome. Antes que o mundo existisse, eu sou. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Tem nome. Agora, Deus não está preso ao nominativo que lhe dão. Podem chamar de Deus se quiserem. Se não quiserem, podem chamar de ideia. Se não quiserem, podem chamar de linguagem. Se não quiserem, podem chamar de arquê. Se não quiserem, podem chamar de devir. Não interessando. O fim é Deus falou.
E eu vou usar o argumento de Jacques Derrida, quando ele diz que tudo é um construto e que tudo se constrói. E acho interessante o construto de Deus, porque o construto de Deus na criação começa com a fala. E o texto diz, e disse Deus. E você pergunta, disse o quê? Haja. Aí Deus afirma, e ouve. Eu me amarro nisso. Porque ele não justifica, ele apenas consolida. E disse Deus, haja, e ouve. E o composto que ouve é do quê? É de nêutrons. É de elétrons. É quântico. É físico. É o quê? Não, ele não justifica. Quem quiser esmiuçar a matéria, que vá. A investigação não é para ele. Ele já sabe cada ponto. Ele apenas diz, haja, comunicação, haja. E aí ele garante, ouve. Aí o autor da epístola aqui dos Hebreus, tirando uma onda com a galera, ele diz assim, de maneiras. Aí você pergunta, de maneiras o quê, cara? Que as coisas que são, não são do formato em que parece ser. Porque dizem os que tentam buscar a compreensão absoluta, é o resultado de uma explosão. Ele diz, não são do que parece ser. Mas os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Você pode louvar o nome do Senhor por isso? Você está entendendo a linguagem de Deus? Tudo isso com um fim. Salvar, 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 salvar. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai buscar agora a terceira do singular e diz, ele, o verbo, estava na condição ser estar. O estar depende de espaço. O verbo estar é um verbo de ligação. Ele depende de espaço e de permissão. Eu só estou aqui hoje porque ali permitiu. Senão não estaria. Ele era e estava com Deus. Ele diz, todas as coisas, eu me amarro nisso, foram feitas. Feitas. Digam comigo, feitas. Digam comigo, feitas. Digam comigo, feitas. Por Ele. Aí, como supremo garantidor e arquiteto, e não só arquiteto, mas mantenedor, o texto diz, sem Ele, nada. Quer entrar em estado de caos? Tire Ele. Sem Ele você entra em estado de caos. Sem Ele nada. Quem te garante é Ele. Quem te sustenta é Ele. Quem te salva é Ele. Quem te resolve é Ele. Quem te prospera é Ele. Quem te abençoa é Ele. Quem te cura é Ele. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Sem Ele, nada. Engraçado. Eu vim para cá hoje com o coração, assim, com vontade de bater papo com você. E quando eu olhei para vocês assentados aqui, falei, tá, direitinho. Eu só não sabia que a vertente litúrgica era missiológica. E achei Deus uma graça, porque mesmo eu não sabendo, eu não perguntei. A gente conversou, o reverendo estava cheio de atividades, como é próprio, e a gente conversou assim objetivamente.
E ele não costuma dizer, o teor do culto é tal. Ele só costuma dizer, quero uma boa mensagem. E eu que tenho juízo, não é? Mas o Espírito que fala e que é o próprio Deus manifesto, sabe qual é a sua e qual é a minha necessidade. E Ele está falando os segredos que aqui estão guardados. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Vamos um pouquinho mais. Deus está comunicando. E agora Ele quer se introjetar. Eu gosto dessa expressão. Estou vendo gente boa por aqui, né? Eu gosto dessa expressão. Ele quer se introjetar na nossa cultura. Acho Deus uma graça. E Deus reúne a mudança e resolve mudar. Mudança não é uma coisa que eu gosto, que você gosta. Mudança falada, a gente até gosta. Mas o ponto concreto de mudança, eu não gosto, não. Ah, como é bom mudar. Não. Mudar mexe com as tuas origens, mexe com a tua história, mexe com a tua cultura, mexe com a tua formação, mexe com as tuas ligações, com as tuas relações, com os teus entes. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Ninguém muda levando tudo. Quando você muda, você deixa uma montoeira de coisas. Mudou? Mudei. E aí? Não, deixei, porque era muita coisa acumulada, encaixotada. Só quando fui olhar, vi que aquilo era como coisa que nada valha, que não tinha mais nenhum valor, que para mim significasse. Então deixei lá. Mas tem um dia que você diz, por que não trouxe? Quem me dera ter. Por isso Deus chama a gente para mudança contínua. Transformai-vos pela mudança, pela renovação. Deus não quer a gente agarrado no negócio, não, para não cristalizar. Deus quer você embalado pela presença dEle. Não serve para Deus. E mesmo as construções mais engenhosas que o mundo tem que ter um espaçozinho para mudar. Tem que balançar. Se não balançar, quebra. Quando eu vejo crente que diz, eu não balanço, diz, vai quebrar. Porque até Deus balança. O que foi, Deus? Estou mudando. Para onde? Vou morar. Onde? Em Belém da Judeia. Opa, vai para lá? Vou. Por quê? Porque o nome que me deram é Elohim. Estão me chamando de manifesto. Eu vou falar da natureza. 3D. O 3D é da mesma natureza. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um ser da mesma natureza, manifesto em 3 pessoas. Estão me chamando disso. Mas assim, estou longe. Estou falando, mas eles não estão ouvindo. Porque os veículos que eu estou usando não concebem no HD toda a linguagem que eu estou dizendo. E eu perco em qualidade de linguagem quando falo por eles. Porque eles têm emoção, eles têm cultura, eles têm costume, eles dizem que não vão falar, e eu sou obrigado a esperar. Eu me dobro para falar de novo, eles rejeitam, eles endurecem. Eu não estou conseguindo dizer tudo o que quero dizer. Então eu resolvi, vou mudar. Vai mudar? Vou.
Quando? Aí o João diz, o verbo, a fala, a linguagem, a ideia, o devir, se fez. Que negócio extraordinário. Se fez carne. Digam comigo, se fez carne. Aleluia. Eu gosto dessa expressão paulista, se fez carne. Se erre, né? Ele se fez carne. Entrou no nosso mundo com a nossa cara. Você vai dizer, esteticamente pleno. Eu vou dizer, não. Até certo ponto, pelo texto do Testamento Antigo, um cara feio. Ô pastor, não fala isso de Deus aqui conosco, dizendo que ele era feio. Do ponto de vista humano, estético, um cara feio. Não, pastor, não tem isso na Bíblia? Tem? Isaías diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A estética dele era a estética de raiz de uma terra seca. Não tinha o quê? Parecer nem formosura. Não sou eu que estou dizendo, não, é o texto. Então Deus entrou aqui com a nossa cara. Aí se pergunta, Deus está onde? Está morando com o Messias, com você. Porque o texto diz, e o verbo se fez carne, habitou. Habitar aqui, do verbo haver, no sentido de domicílio, de residência. Veio morar conosco. Morou aqui. Habitou entre nós e nós vimos. Eu me amarro nisso. Nós vimos. Nós vimos. Nós vimos. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? É claro que você viu. Os que estão conectados estão sendo alcançados agora também por esse verbo, por essa palavra, por esse Cristo, por esse Deus, por esse Salvador. Nós vimos. Acho Jesus uma graça. Morando aqui, o verbo de Deus almoça, janta, toma café, viaja, compra, vende, paga. É para você não dizer, só eu passo por isso. Não, eu passei também. Só eu vivo isso. Não, ele viveu também. Sentiu dor? Sentiu. Chorou? Chorou. Reclamou? Sim. Pai, oi, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber esse negócio, não. Pediu para sair um dia, porque estava cansado, queria descansar, pediu, vamos para outra banda do mar, para descansar. Não avisa ninguém, porque essa multidão vai atrás da gente, mas eles não têm nenhum tipo de comunicação em tempo real, então não fala não. Mas um falou, que falou. Quando ele chegou do outro lado, já estava todo mundo lá. Aí ele sentou, como a missão dele era falar, com o objetivo salvador, começou a falar. Veio o meio-dia, os assessores
Os auxiliares disseram: Senhor, está chegando o meio-dia, horário do almoço, e a gente não tem panificação aqui, de natureza nenhuma, e a gente não tem também dinheiro no caixa para dar pães para essa gente toda. Como eles tiveram a preocupação, Jesus transfere para eles e diz: dai-lhes vós de comer. Já que vocês identificaram a necessidade, identifiquem a solução. Aí alguém justifica dizendo: nem 300 dinheiro que tivéssemos daria para comprar comida para essa gente toda. Aí Jesus vai para o objeto da solução e diz: e tem o que por aí no meio dessa gente toda? Tem um esperto que está de olho em um menino desavisado, que naquela hora de fome de todo mundo, está transitando com 5 pães e 2 peixes. Menino desavisado. Pode ficar sem os pães e pode ficar sem os peixes, porque está todo mundo com fome. Aí o cidadão justifica: tem um menino aí. Ele está dizendo isso para indicar o desaviso. Que está andando aí irresponsavelmente, com 5 pães e 2 peixes. Mas, adversativa, mas, o artigo, que, o verbo auxiliar, o verbo ser, isto, o demonstrativo, para, a preposição, tanta, a qualidade numérica, tanta gente. O que é isto para tanta gente? Jesus diz: já que tem um menino desavisado, ele é a fala, ele é a voz, ele é a solução. Traz aqui. Acho Jesus uma graça. Ele diz: traz aqui. Ele está dizendo para você: traz aqui. Traz aí. Mas eu não avisei para ninguém. Não precisa, traz aqui. Aleluia. Traz aqui que eu vou resolver. Aí trouxeram. Aí Jesus é perito em ordenamento. Ele ordena os grupos. Ele manda que estejam assentados. Está tudo organizado. Ele tem auxiliares. Ele improvisa a ideia de uma mesa. É só a ideia. E ele diz: você tem um cesto? Engraçado, né? Pão não tinha, mas cesto tinha. Acha graça isso. Pão não tem, mas eles levaram o cesto. 12 cestos. Eram 12 auxiliares. Traz o seu. Aqui acontece um milagre. Tem 5 pães aqui, mas tem 12 cestos. Esse pão não acaba, não? Não. Encheu? Encheu. Vai. Comunica. Fala. Manifesta. Diz. Opera. Faz. Realiza. Vai. Não parasita, não. Senão o milagre não continua. Vai. Faz. Realiza. Comunica. Opera. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Senão você faz cessar o milagre. Aquele foi. Vem o segundo. Encheu? Encheu. Vai. Assim os 12. Foi? Foi. Segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, quinta rodada. Quantas rodadas foram? Quando voltaram para a prestação de conta, Jesus disse: todo mundo servido? Tudo. Todo mundo alimentado? Todo mundo, ok? Alguém, mais alguma coisa? Não. Quantos sobraram? 12.
Segundo milagre. Deixa eu perguntar. Por que é que a gente não tem um milagre na extensão que deseja na continuidade? Porque a gente faz cessar. A gente não comunica. A gente não fala. A gente se esconde. A gente se enjaula. E o que Deus está dizendo é: para fora, para fora, para fora. Fale. Abra a boca, fale. Abra a boca, fale. Todo aquele, esse texto é forte e entrou na minha mente, que invocar o nome do Senhor será. E o pastor disse, ponto final, será salvo. Esse é um resultado que não se nega, será. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Mas opere você, opere eu, operemos nós. Começa a terminar. Como estamos? A missão é um projeto, é uma ideia. Mas antes de ser um projeto e uma ideia, a missão é você. A missão sou eu. Antes do projeto, Deus quer eu e você. E o projeto será mantido, sustentado, feito, realizado por eu e você. Porque a missão sou eu e você. Porque hoje, e eu termino falando disso, Deus é morador em mim. Deus mora aqui. Deus não mora lá na rua tal. Deus mora aqui. Deus está lá na rua tal, quando eu chego na rua tal, porque Ele chega em mim. Deus é móvel. Deus é ambulante. Deus viaja em mim. Deus habita em mim. Você não precisa esperar para chegar na rua tal para encontrar Deus. Ele está em você. Você é a missão de Deus. Vamos ter uma compreensão mais ampla de Deus. Vamos lê-lo de forma mais aberta. Ou seja, Deus é em Frausilino, é em Messias, é em você. Deus é em nós, onde quer que estejamos, onde quer que cheguemos, lá está Deus. Ele chega na gente, porque Ele habita em nós. Tenha segurança em Deus, esteja protegido nele e viva o Evangelho manifesto a partir da sua vida, com Deus habitando em você. Quantos podem louvar a Deus, porque Ele habita em eu e em você, e louvado seja o nome dEle. Ele veio para cá, para esse santuário, veio, Ele chegou aqui, chegou. Que hora chegou? Quando o primeiro irmão colocou o pé aqui, Deus chegou. Quando o segundo chegou, Deus chegou. Quando eu cheguei, Deus chegou. Quando você chegou, Deus chegou. Não, pastor, é porque... o que foi? Eu queria ouvir Deus, aí fui lá no endereço tal. Engraçado. Acho a Bíblia uma graça. O salmista disse, eu descobri que casas, endereços, localidades não te comportam, não te cabem. Então eu resolvi que não terei mais essa visão de casas, localidades e endereços para dizer, tu está lá. Não. Eu resolvi que tu está
está voltado para um coração contrito e quebrantado. A esse tu não desprezas. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Estou dizendo para você, você vai ter uma semana toda. Começa hoje essa semana. Amanhã é o segundo dia da tua semana. Deus está em você. Amanhã você vai andar pelas ruas deste bairro, desta cidade, deste grandíssimo e poderoso estado, nesse chão maravilhoso chamado Brasil. Saiba que Deus estará em você. E Deus estará presente em você. Você não vai deixar Deus nesse santuário. Quando você se levantar para sair daqui, Deus vai sair em você. E você vai sair celebrando. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Quantos podem adorar ao nome do Senhor? Tenha esta ideia do Deus presente em você. Finalmente pergunto: como vai sua alma? Como vai seu ser? Como está você? Há uma necessidade? Deus está falando. Pastor, eu tenho uma necessidade, mas eu estou na rede social. Deus está te alcançando. Meu nome é Pedro, meu nome é Samuel, meu nome é José. Não há problema. Eu estou em São Paulo, eu estou em Brasília, eu estou no Rio, eu estou nos estados da Federação Brasileira, eu estou fora do país, eu estou em outro continente. Não interessa. Deus está em você. Aí você diz: o advento da comunicação em tempo real não vê barreiras. Eu vinha conversando com o Gessé, processando, enquanto a gente conversa, isso vai enriquecendo. Às vezes, fico conversando com o Frauzilino um tempo. Até porque, com justiça, eu preciso fazer aqui uma menção. Antes que todos nós, como Igreja Assembleia de Deus no Brasil, todos nós, e agora, sem nenhuma arrogância, eu conheço todas as Assembleias de Deus desse país. Eu já tive o privilégio de estar em todos os estados desse país. Portanto, eu não estou falando aqui sem segurança, não. Mas antes que qualquer um de nós estivéssemos pensando em sistema de rede para comunicação, com essa tecnologia, irmão Frauzilino, lá no Vila Nova, no Telepaz, já estava fazendo esse trabalho. E eu sempre fui assim, muito agarrado neles. Eu ia para a casa dele e ficava conversando para entender como é que ele dizia: Messias, logo aí na frente, daqui a alguns anos, o mundo estará conectado. Confesso que eu não entendia muito, não. Hoje, que realidade maravilhosa. Mas Deus se antecipou ali. Mas agora, lendo o texto da Escritura, Deus tem um radical. Messias, radical, Messias, esse conceito não é bom. Não, no mundo dos humanos não tem radical. Porque se o mundo é dos iguais e dos pares, e tem alguém mais radical do que eu, então eu já não sou. Para que haja um radical, ele tem que ser único. Deus tem um radical porque só ele tem isso. Ele é oni. Ninguém mais é onisciente. Ele tem ciência de tudo, em todos os lugares. Ao mesmo tempo, em tempo real. E a tecnologia dele é oni. Portanto,
Se eu estou orando aqui, dizendo, me cura aqui, Deus está aqui. Tem um outro lado do mundo, no Japão, dizendo, Deus está aqui. E Deus está dizendo, estou aqui, estou ali, estou lá, estou. Você pode louvar ao nome do Senhor por isso? Porque Ele é Oni. O prefixo de relação dele com o mundo é onisciência. Essa é a tecnologia de Deus. E essa tecnologia não é de Bill Gates. Não é de Steve Jobs. Não. Essa tecnologia é de Deus. Onisciência. Eu sei disso, você sabe disso. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você vai estar guardado pela onisciência de Deus. O tempo todo tempo, em todo lugar. Você está guardado pela onisciência de Deus. E Ele está presente em você. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Portanto, termino aqui dizendo, como vamos? Você precisa de uma oração? Precisa? Quer uma oração? Tem uma necessidade? Está manifesta? Você não é crente em Cristo Jesus? Veio aqui hoje? Ou está na rede? Quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele salva você. Pergunto, se houver uma pessoa aqui, ou em algum lugar que esteja nos acompanhando, e quer uma oração, ou quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saia do seu lugar. Me dê a oportunidade de orar por você, você que está aqui. E os que estão na frente do seu tablet, do seu computador, do seu telefone celular, do seu meio de comunicação e conexão, eu quero orar por você. Pergunto, tem alguém? Se tiver, dos que aqui estão, vem aqui, eu quero orar por você. Pela sua semana, pela sua vitória, pela sua bênção, pela mão do Senhor, continuando a cuidar de você. Tem alguém? Eu quero, pastor. Então, de forma objetiva, vem para cá. Tem alguém mais? Você está com um labor para resolver uma causa, uma questão, uma necessidade. Está na sua alma, está na sua mente, está no seu coração, está em você. É físico, é espiritual, é de qualquer natureza. Venha porque Deus hoje está falando conosco. Venha porque Deus está falando com você. Muito bem. Você está preocupado com alguma coisa? Algo não está bem no seu mercado, naquilo que você faz, no seu ambiente de trabalho e sustento, na sua família, na sua casa, nos membros da sua família, nos seus. Onde é que está a dificuldade? Deus está cuidando de você. Nós temos aqui Luiz Antônio de Carvalho, idade 53 anos, está se rendendo à palavra de Deus e a sua fé está sendo trabalhada e o milagre está ocorrendo. Nós temos aqui Leia Ferreira, 38 anos de idade. Também está sendo tocada por Deus agora. Você pode celebrar ao nome do Senhor? Nós temos aqui Cristiano Martins,
dos Santos Araújo, 44 anos, que também está sendo tangido por Deus. Que momento maravilhoso esse! Essa igreja não está só aqui, ela está no mundo, e o Senhor Jesus está realizando obras extraordinárias. Quantos podem louvar ao Senhor? São pessoas magníficas. Nós temos aqui Daiane Vieira de Lima, também com 30 anos de idade, e que é de Sorocaba, São Paulo, e que está sendo tangida por Deus agora e pelo poder inaudito da sua palavra. Essa igreja é uma igreja abençoada e próspera, e Deus está prosperando cada um de nós. Eu vou orar com todos nós aqui. Pai, eu te louvo por este conjunto maravilhoso. Te louvo por estes meninos abençoados. Te louvo por aqueles obreiros que estão ali. Te louvo por estes irmãos que estão aqui. Te louvo por todos aqueles que vieram à frente. E te louvo por todos aqueles que estão recebendo a tua palavra em qualquer lugar do mundo. Te peço saúde, te peço milagres, te peço bênçãos. Te louvo pela irmã Maria do Carmo. E falando o nome dela, estou falando o nome de todas essas pessoas que estão aqui. Eu te louvo porque tu és o Deus da glória. Eu te louvo pelo pastor Frausilino, pela estada dele aqui, por esta igreja que ele pastoreia. E te peço, continue cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua alma, do seu ser, do seu espírito, da sua mente, do seu coração. Te louvo pelo Gessé que está ali. Te louvo por cada um de nós que aqui viemos, estes obreiros maravilhosos, estes meninos maravilhosos. E te peço, comunica a verdade da tua palavra pelo Espírito ao nosso coração. E resolve-nos e nos dá uma segunda-feira de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.